Entre tantas paisagens que percorremos para fazer este programa, nenhuma é tão perturbadora quanto o Salar do Uyuni. Um lugar como nenhum outro na Terra e bem perto de nós. Neste terceiro programa da série Retratos do Clima, vamos ver como este deserto de sal é importante para a implantação da tecnologia limpa. Mas vamos começar vendo dois lugares em cantos opostos do planeta: a Amazônia e o Cinturão do Trigo na Austrália. As secas que já batem à porta são consequências das mudanças climáticas? A dificuldade de afirmar que sim ou não está na própria natureza do processo científico, reunido no IPCC, o painel de cientistas da ONU sobre mudanças climáticas. The Intergovernmental Panel on Climate Change is composed of thousands of people like me, questioning with different models, and they all get together and they say, well, how can we summarize the state of knowledge at the moment? And they produce a range of sort of the ways things might go in the future. And that range, for instance, for the end of the century, might go from about 1.5 degrees up to 6 degrees change, depending on what we do in terms of emitting greenhouse gases and depending on which of the models you think is better representing what happens. Estamos na Amazônia brasileira, no Rio Negro. O barqueiro mal consegue avançar. A estação de chuvas já começou, mas o rio ainda está 8 metros abaixo do seu nível médio. Este é um mundo feito de água. Quando secam os igarapés, é cortada a comunicação da Amazônia. Afinal, aqui a água é a estrada e comunidades inteiras estão isoladas. Vamos avançando e percebendo uma fina vegetação que foi crescendo por causa da seca, à margem do rio. Tapetes intermináveis de um verdinho claro. É que o leito do rio está cheio de matéria orgânica. Isso significa que basta não estar alagado para virar uma terra muito fértil. Aí esse capim brota por toda parte. Este ano a seca está durando tempo suficiente para o capim ficar maduro e está dando até semente. Culpa das mudanças do clima? Em nenhuma região do planeta os estudos são tão contraditórios. Se a gente analisa os últimos 25 anos do nível do Rio Negro aqui no Porto de Manaus, a gente nota claramente uma leve tendência de aumento nas cheias anuais e uma tendência ainda mais importante das secas, as secas cada vez mais baixas. Então essa amplitude entre o rio mais alto, o máximo do rio e o mínimo do rio ano a ano, tem aumentado aproximadamente, numa tendência de 25 anos, de 10 centímetros por ano. Entre os poucos consensos, o de que no sudeste da Amazônia o cerrado vai avançar sobre a floresta nas próximas décadas. As árvores se alimentam de gás carbônico, o principal causador do efeito estufa. Mas quando as árvores morrem, liberam esse carbono de volta para a atmosfera. A quantidade de árvores também influencia as chuvas. Uma árvore grande pode liberar até 500 litros de água em forma de vapor num dia quente. Água que depois cai como chuva sobre a floresta. Um sistema tão complexo que é difícil para os modelos climáticos reproduzir. A interação das nuvens com o aquecimento também é pouco compreendida. Uma outra questão também que eu acho que ainda falta o entendimento melhor é o papel das nuvens. Modelar a nuvem é muito complicado e as nuvens elas têm um papel importante também. Só para ilustrar de uma maneira simples, uma nuvem alta, por exemplo, ela tem um papel de refletir a radiação solar. Portanto, ela não intensifica o aquecimento, porque como ela é muito alta, ela tem cubos de gelo, enfim, ela reflete aquela radiação. Uma nuvem um pouco mais baixa faz o inverso, ela aprisiona a radiação, aumentando ainda mais a temperatura da Terra. Então, a modelagem dessas nuvens é fundamental também para você entender o balanço, o equilíbrio térmico do planeta. A destruição da floresta mexe nesse equilíbrio. No ano que o Brasil ficou assustado com as queimadas que se espalharam com a floresta muito mais seca do que o normal, uma boa notícia. O desmatamento foi o menor desde 1988. Mas ainda destruímos uma área maior do que o Distrito Federal. Destruição da floresta alimenta o aquecimento, que por sua vez
ameaça a floresta em pé. Entender o que vale esse mar verde maior do que a Europa pode ajudar. A Amazônia é feita de dezenas de biomas diferentes, uma joia da biodiversidade. E é isso que pesquisadores como Pavan Sudkev fazem. Calculam o valor financeiro da natureza preservada. Once they know that they are, in the case of Brazil, as I've said often, the global capital of natural capital. Once Brazil sort of stands as a leader in that space and recognizes that for the world to move forward, you need to understand a very large aspect of capital, natural capital. You need to be able to recognize its values, not just for the local community, which is important, not just for the nation and the neighbors in terms of freshwater flows and nutrient flows, which is also important, but also for the world at large, because you are the biggest land-based storehouse of carbon. And these services, if you like, carbon storage, and by the way, also freshwater seeding. Rainfall seeding is a function of the Amazonas, which is not just okay and useful for Latin America, but also globally. The same water vapor goes everywhere. So these are functions, if you like, which are being provided by the ecosystem which belongs to Brazil and its neighbors, which are not priced. There is no market, there is no Reuters screen that flashes a price for Brazilian evapotranspiration or Brazilian carbon storage. But the point is, you have to talk, you have to stand up and talk about these things, because these are goods and services that you are delivering to the rest of society around the world. And unless you tell this in simple language, people will not listen and people will not change. Pergunte a um fazendeiro australiano sobre mudança climática e é muito provável que a resposta seja: eu não acredito. I'm not convinced. James Berry não acredita, mas James vive em meio a uma tragédia climática. O que era o cinturão do trigo da Austrália, a pontinha sudoeste do continente, já perdeu 4 safras em apenas uma década por causa da seca. Nesta seca, só as moscas ainda se reproduzem em abundância. We've had potentially a couple very dry seasons, but nothing like this. Toda fazenda aqui na Austrália tem vários desses coletores aqui que servem para medir a quantidade de chuva. A última medida desse aqui foi no dia 1º de outubro, caíram 3 milímetros de chuva. É tão pouquinho que essa água evapora quando toca o solo seco. Durante todo esse ano foram 87 milímetros. Para garantir uma colheita são necessários pelo menos 400 milímetros. No céu, o sol implacável e nem um pontinho de nuvem. A Austrália vai sofrer mais ainda num processo em que o planeta inteiro está ficando mais seco. No mapa, quanto mais vermelho, mais seco. As áreas de seca no mundo vão duplicar, principalmente nas regiões tropicais, nessa pontinha da Austrália onde estamos e também na Amazônia. How tall the crop should be at this point? This crop here, at least waist height. At least waist high. Yeah, should be yay high. It's about 1/4 of it. Quarter of what it should be, by a long way, and thin. It should be thick. It should be thick, so a dog will be struggling to walk across the rows. A dog will want to run up the rows like that. Ele decidiu pelo menos salvar as ovelhas que tiram da lavoura fracassada a pouca proteína que sobrou. Mas os bois foram mandados embora. Sem chuva, o pasto não brotou. Ficaram as sementes secas. Uma tentativa de salvar o gado e também a terra. Because if we eat all the pasture right off and the stock is still grazing on the pasture, it leaves it vulnerable to the wind, and strong winds will damage the ground and blow away the nutrients off the surface and damage the soil. So we needed to make that decision to protect the farm long term. O fazendeiro me mostra o trigo. A espiga teria que ter 40 grãos. It is completely dead. There's no grains whatsoever, but we may have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, probably 9 grains. That's a better head. But this one is completely dead. No grain. Nothing at all. Nothing at all. Os casos de depressão entre os fazendeiros se multiplicam junto com a seca. Yeah, I've been there myself.
and it's pretty tough. But hopefully communities get together and just hold little shindigs and functions and that to keep everybody talking, because we're actually all in the same boat. We all feel at times that it's just us this is happening to, but it's actually happening, especially here anyway. It's statewide. There's only a couple of little pockets that are actually doing okay. Como manter a esperança quando os laguinhos de água salgada da região estão virando desertos de sal? Daqui a pouco vamos ver como o maior de todos os salares esconde um tesouro de energia limpa. Não há nada igual em nenhum outro lugar do planeta. O maior deserto de sal do mundo fica bem perto de nós, na Bolívia. Uma planície tão lisa que serve para calibrar satélites da NASA que medem altitude. Tão branca que o reflexo do sol confunde os sentidos. Tão imensa que aguça o sentido de solidão. Onde caminha-se por linhas tortas, as referências se perdem. E o ar rarefeito aos 3.700 metros de altitude aumenta a sensação de que pisamos num mundo à parte. O salar é uma lembrança de que o planeta muda. Há apenas 40 mil anos era um mar interno que evaporou, deixando seu sal depositado no fundo. Em alguns pontos, a água brota do chão, borbulhando. É que o salar está bem no meio de uma região vulcânica, ele está cercado de vulcões. E esses são gases vulcânicos que afloram aqui junto com a água. O incrível é ver essa água que chega aqui borbulhando, mas a gente bota a mão e está gelada, gelada. Abaixo da superfície, 100 metros de sal. Andando de carro como quem navega neste mar morto, avistamos uma ilha. Todos os anos, os Aymara, um dos povos nativos aqui dos Andes, vem aqui para o ponto mais alto dessa ilha para fazer uma cerimônia para Pachamama, a Mãe Terra. Eles matam uma lhama, fazem uma festa e no meio de toda essa aridez pedem fertilidade para suas terras. Incahuasi, a casa dos Incas, é como um oásis no deserto de sal, habitado por uma espécie que existe aqui e só aqui, o cactus gigante do Uyuni. Esses cactos crescem 1 centímetro por ano. Esse aqui tem 9 metros, 900 anos. É uma das criaturas vivas mais antigas do planeta. Caminhamos no que já foi o fundo do mar. Uma caverna forrada de fósseis de corais é a prova. Este ambiente, que sobreviveu a muitas mudanças naturais, tem um papel importante nesses tempos de combate ao aquecimento. Uma característica dos desertos de sal é que muitos deles têm lítio, um minério que é usado para fabricar desde remédios contra a depressão até as baterias leves e duráveis da nova geração de telefones celulares. O lítio é também o principal componente das baterias dos carros elétricos, que devem substituir boa parte da frota do planeta porque são limpos, não emitem os gases que provocam o efeito estufa. Para isso vão ser necessárias grandes quantidades de lítio. E é aí que o combate ao aquecimento e o salar de Uyuni se encontram. Debaixo dessas rochas de sal está metade do lítio do planeta. Estaria aqui o petróleo do século XX? A frota hoje de automóveis no mundo é da ordem de 1 bilhão de carros e se vende por ano mais ou menos 100 milhões de carros. 18% das emissões mundiais de gases que provocam o efeito estufa vêm dos carros. E até 2030 esse número vai passar dos 30%. Só os americanos, com seus carrões, são responsáveis por metade dessas emissões. People do not want to think that they might have to change their aspirations in terms of that
big car that they really want and driving as fast as they like. And so there's an aspiration for everyone to have a Hollywood lifestyle as they envisage that. I think it's perhaps quite difficult standing in your own garden thinking that really what we do can change the whole climate of the world. And we think the atmosphere, you just create some smoke, it blows away. And we've got used to the fact that your rubbish will always disappear and tomorrow the sun will shine again. And so there's the idea that, are we really big enough to change things? The world will look after it, the earth will look after it always has before. Uma mudança é carros menores e elétricos, e para isso precisamos do lítio e da Bolívia. Nesse momento, a tecnologia principal de escolha para a bateria é o lítio. Talvez no longo prazo até outros materiais sejam escolhidos. Hoje a indústria elegeu o lítio como material principal para baterias. Uma bateria de lítio consegue com 10% do peso ou do tamanho fazer a mesma coisa que uma bateria de chumbo faria com 10 vezes mais espaço ou 10 vezes mais peso. São 100 quilos contra 1 tonelada. Um carro convencional hoje, se rodasse com baterias convencionais de chumbo e fosse um carro elétrico, ele teria quase que o mesmo peso dele em baterias, ou seja, você estaria duplicando o peso do carro, ou você teria 2 carros andando. Um carro que seria só bateria e o outro carro tal como a gente conhece hoje. A Agência Internacional de Energia prevê que em 40 anos, 1 de cada 2 carros novos vai ser elétrico ou híbrido, com bateria, o que faz do lítio o petróleo limpo. E o Salar, uma Arábia Saudita branca, com reservas que valem quase 2 trilhões de dólares, 40 vezes a soma das riquezas produzidas pela Bolívia em um ano. Mas ainda não há, em Uyuni, sinal dessa prosperidade. A vila pobre ainda vai ver muitos dias se acabarem, antes de o lítio ser explorado de verdade. Ao amanhecer no Salar, um bando de flamingos acompanha a nossa rota. Chegamos a uma piscina de pesquisa pequena para evaporar a água da salmoura cheia de lítio tirada do subsolo. Uma instalação acanhada para tanta promessa de riqueza. É que essa água aí não vem só com lítio, vem com outros componentes. E um deles é o enxofre, então o cheiro aqui é muito ruim. Seguimos a 100 por hora, mas a sensação é de estar parado. 1 hora até o outro lado do Salar. Aqui a obra é maior, grandes piscinas de evaporação. Caminhões vão e vêm carregando a matéria-prima para construir tudo, o próprio sal. A salmoura vai sair de poços como este, água limpa, transparente, um espelho. O concentrado vai ser processado aqui, uma usina piloto que o governo da Bolívia está construindo. O engenheiro mostra que a primeira coisa feita foi o alojamento para os trabalhadores, neste canto isolado do país. A obra vai devagar e é modesta. O governo nacionalista da Bolívia recusou parcerias com empresas estrangeiras que têm a tecnologia e ainda está tentando descobrir a maneira mais eficiente de separar da água o minério mais leve da terra. Quando ficar pronta, em poucos meses, essa usina vai processar 40 toneladas de lítio por mês. É só uma fração do que o mundo precisa e do que o mercado está disposto a comprar ainda hoje. É que essa é uma planta experimental, serve para a Bolívia dominar a tecnologia do processamento do lítio, para depois produzir em larga escala, sem depender de sócios estrangeiros. E o país tem lá seus motivos. É riquíssimo em recursos minerais. E durante 5 séculos, viu esses minérios saindo daqui, enquanto a Bolívia continua sendo um dos países mais pobres do continente. Enquanto é impossível ver lítio puro por aqui, a população vive da exploração do sal. Uma técnica primitiva: raspar o chão, preparar os montes para deixar secando.
Carregar tudo só com a força do trabalho. O sal é explorado aqui há séculos, sem nunca enriquecer ninguém. As meninas tímidas fecham no instinto pacotes de 1 quilo. 10 horas de trabalho para ganhar o equivalente a R$5 no fim do dia. Nestes últimos tempos já estamos começando a buscar mercados externos, por exemplo, como a Argentina e também o Brasil. Especialmente para o Brasil, Mato Grosso, que já nos estão pedindo sal para el ganado. Y esta sal es casi 95% de sal puro analizado a nivel mundial, ¿no? Entonces por eso nos ha llegado pedido, pero por ahora la vida se sostiene con la sal. Por enquanto, o impacto econômico mais forte no Uyuni vem do turismo, que explora ao máximo o que tem, o sal como material de construção. Hotéis inteiros feitos de sal, o chão, as paredes, os móveis, tudo sal. Mas o isolamento, a altitude, ainda dificultam a chegada de turistas. Como todos no Uyuni, o trabalhador do sal sonha com o lítio. E temos muita esperança de que vai haver muitos trabalhos para nós, ou possivelmente para nossos filhos. Y tanto también las regalías que las empresas que van a poner, bueno, eso es un progreso para nuestra región. A demora em começar a explorar o lítio pode fazer o país perder mais esta oportunidade? Para o analista Sérgio Abranches, existe o risco de novas tecnologias tornarem o lítio menos importante em pouco tempo. Essa corrida está se acelerando e novas alternativas vão surgir em 1 década e meia ou 2. Então é muito importante que politicamente você tenha a noção clara de que nós estamos numa corrida muito veloz e que a gente tem que aproveitar essa corrida o máximo possível e o mais rápido possível. E a Bolívia precisaria disso, né, não só por causa da riqueza que é o lítio, mas porque ela vai precisar de recursos, porque ela vai perder água com o degelo. Então a Bolívia vai precisar de ter recursos para enfrentar a briga tecnológica, a luta tecnológica para abastecer um país que está perdendo a sua água. Já afeta o altiplano, onde espécies se desenvolveram adaptadas à altitude, há pouca água. Vicunhas, lhamas e alpacas são da família dos camelos, e é delas que vem a lã, o leite e a carne para a população local. Como afeta também a capital, La Paz, e El Alto, uma cidade de 1 milhão de imigrantes a 4.000 metros de altitude, que não para de crescer com os refugiados do campo. Na próxima semana, subimos a montanha mais alta da África para saber o que está acontecendo com as neves do Kilimanjaro. E tem tanta gente aqui, não é só porque esse é o pico mais alto da África, é porque daqui dá para ver todo o esplendor dessas geleiras que estão condenadas a desaparecer. E na Ásia, um pequeno reino que recusa a industrialização para não estragar o meio ambiente. Aqui no Butão, a medida do desenvolvimento não é a riqueza, é a felicidade.